Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui a mais uma aula de preparação para o Ensejo 2024. Hoje nós vamos aprender sobre a geometria espacial. Nós vamos conhecer nessa aula os principais sólidos geométricos. Começamos a nossa aula destacando como que a geometria espacial, em especial os sólidos geométricos, estão presentes em várias situações e em vários objetos do nosso dia a dia. Veja, por exemplo, o formato de um dado, que tem a forma de um cubo, ou a lajota, que tem o formato de um paralelepípedo, a casquinha de sorvete, pessoal, que tem o formato de um cone, ou mesmo a latinha de refrigerante, que tem o formato de um cilindro. Vejam também a bola de futebol, que tem a forma de uma esfera, e também aqui uma embalagem, que tem a forma de uma pirâmide. Isso é uma prova de como os sólidos geométricos estão presentes no nosso cotidiano, e por isso que estudar e aprender sobre eles é importante para a nossa vida e também para a nossa prova. Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouco sobre a geometria plana. Agora, o nosso foco aqui é estudar a geometria espacial. A geometria espacial é a área da matemática que estuda os objetos geométricos em 3 dimensões. Na geometria espacial, nós estudamos os sólidos geométricos e suas propriedades. Vejam que aqui eu tenho um quadrado, e um quadrado é uma figura bidimensional que tem 2 dimensões que nós podemos representar em um único plano. Agora aqui nós temos um cubo, que é a junção de vários quadrados. Juntando vários quadrados, nós formamos o cubo. E esse cubo é um objeto tridimensional, ou seja, tem 3 dimensões. Apresenta altura, profundidade e largura. Dentro da geometria, nós costumamos separar os sólidos geométricos em 2 grandes grupos de igual importância. Nós temos os poliedros e temos os corpos redondos. Os poliedros, pessoal, são aqueles sólidos geométricos formados por polígonos. É a figura plana fechada formada por segmentos de retas que só se interceptam nas extremidades. Dessa forma, quando a gente tem sólidos geométricos formados apenas por polígonos, nós vamos denominar eles de poliedros. Por outro lado, pessoal, se a gente tiver algum sólido geométrico que vai apresentar alguma superfície arredondada, nós vamos denominar esses sólidos de corpos redondos. São aqueles que apresentam a propriedade de rolar. Como exemplo aqui, nós temos a esfera, nós temos o cone e nós temos o cilindro. Aqui, como exemplo de poliedros, nós temos o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Sobre esses objetos, sobre esses sólidos, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre eles nos próximos slides. Falando então um pouquinho mais sobre os poliedros, pessoal, nós vamos revisar que os poliedros são sólidos geométricos que possuem faces formadas por polígonos. São exemplos de poliedros o cubo, as pirâmides e os prismas. Nós podemos reunir os poliedros geralmente em 3 grandes grupos, que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles nos próximos slides. Nós temos os prismas, aqui nós temos um exemplo de um prisma. Nós temos as pirâmides, aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide. E nós temos outros poliedros, aqueles que não são nem prisma nem pirâmides. Aqui, a título de exemplo, nós temos um tronco de pirâmide. No estudo dos poliedros, nós podemos destacar alguns elementos que vão ser muito importantes para a gente e podem ser objeto de questões na sua prova. Os elementos dos poliedros são a face, a aresta e os vértices. Nós vamos aprender o que são eles. As faces, nós vamos dizer que são as superfícies planas que formam o sólido geométrico. As arestas, pessoal, elas são essas linhas resultantes do encontro de 2 faces. E, por fim, nós destacamos os vértices. Os vértices são os pontos de encontro de 2 arestas. São essas bolinhas vermelhas que nós estamos vendo aqui neste cubo. No estudo dos poliedros, nós podemos destacar os sólidos de Platão. Os sólidos de Platão são casos bem especiais de poliedros porque eles são os únicos poliedros regulares, ou seja, aqueles que possuem todas as faces iguais. Nós temos apenas 5 sólidos de Platão. Vamos conhecer eles. Nós podemos destacar o tetaedro, que é aquele que é formado por 4 faces triangulares. Nós temos o hexaedro, que é formado por 6 faces quadrangulares. Nós temos o octaedro, que é formado por 8 faces triangulares.
Nós temos também o dodecaedro, que é formado por 12 faces pentagonais. E por fim, nós temos o icosaedro, que é formado por 20 faces triangulares. Nós aprendemos que dentre os poliedros, nós temos os prismas e nós temos as pirâmides. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os prismas. O que vem a ser um prisma? O prisma é um sólido geométrico que possui duas bases formadas por polígonos iguais e faces laterais formadas por paralelogramos. Vamos estar vendo aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um prisma triangular, que é formado por duas bases em forma de triângulo. Nós temos aqui um prisma quadrangular. Um prisma quadrangular é aquele que tem duas bases em forma de quadrilátero. Um quadrilátero, pessoal, é um polígono formado por 4 lados. Nós temos também o prisma pentagonal, que tem duas bases em forma de pentágono. Nós aprendemos na nossa aula de geometria plana que os pentágonos são polígonos que têm 5 lados. Nós destacamos por fim aqui o prisma hexagonal. O prisma hexagonal é aquele que tem duas bases formadas por um hexágono. Um hexágono é um polígono que tem 6 lados. O que nós podemos concluir aqui então, pessoal? Toda vez que a gente tiver um sólido geométrico, que é um poliedro, que tem duas bases formadas por polígonos iguais, que são paralelas, e nós temos faces laterais formadas por paralelogramos, nós vamos denominar esse sólido geométrico de prisma. Guardem bem essa informação. Dentre os prismas, pessoal, nós vamos ter o que nós vamos chamar também de paralelepípedos. O paralelepípedo trata-se de um prisma que possui bases e faces em formatos de paralelogramos. Paralelogramos são polígonos de 4 lados. Então, vejam só, aqui eu tenho um paralelepípedo porque ele possui bases e faces em formato de paralelogramos. Aqui eu também tenho um outro paralelepípedo. Já aqui eu não tenho um paralelepípedo. Por quê? Porque as suas bases aqui, ela tem um formato triangular. E nós sabemos muito bem que um triângulo não é um paralelogramo. Então, por isso, nós vamos dizer aqui que esse prisma ele não é um paralelepípedo. Então, lembre, paralelepípedo é aquele prisma que possui as bases e faces em formato de paralelogramos. Dentre os poliedros, nós destacamos também as pirâmides. As pirâmides, diferentemente dos prismas, ela possui apenas uma base, que é formada por um polígono, e as faces laterais elas são triangulares. Essas faces triangulares elas se encontram em um único ponto, que é conhecido como vértice. Nós temos aqui, por exemplo, a pirâmide triangular. Vejam só, ela tem a base triangular e também tem as suas faces laterais triangulares. Essas faces elas se encontram aqui em um único ponto, conforme nós falamos que é o nosso vértice. Aqui nós temos a pirâmide quadrangular, que tem a base em forma de um quadrilátero. Nós temos também a pirâmide pentagonal, que tem a base em formato de um pentágono polígono que tem 5 lados. E nós destacamos também a pirâmide hexagonal, que tem a base constituída por um hexágono. Um hexágono é aquele polígono que tem 6 lados. Por fim, para finalizar a nossa aula, nós vamos conhecer os principais corpos redondos que nós temos na geometria espacial. Conforme nós falamos no início da nossa aula, os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem faces arredondadas, faces curvas. São aqueles sólidos que possuem a capacidade de rolar. Os principais que nós temos é o cilindro, o cone e a esfera. O cilindro ele é caracterizado por ter duas bases circulares iguais de mesmo raio. É um sólido geométrico obtido pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Nós temos também o cone. O cone é um sólido de revolução que tem como característica ter um único círculo como base. Esse sólido geométrico ele é construído a partir da rotação de um triângulo. Por fim, nós destacamos, pessoal, a esfera.
A esfera, diferente dos sólidos anteriores, ela não possui uma base circular. Ela é construída a partir da rotação de uma semicircunferência. Para finalizar, então, a nossa aulinha de geometria espacial, conhecendo sólidos geométricos, nós vamos fazer aqui alguns exercícios e resolver algumas questões. Vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Diz assim: observe os objetos tridimensionais representados nas figuras abaixo. Então, nós temos aqui a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E a questão pergunta: esses objetos têm, respectivamente, ou seja, pela ordem, as formas de... Então, aqui, pessoal, nós temos que figura? Aqui nós temos um cone. Então, você já poderia eliminar aqui de cara a letra A e a letra B. Aqui, nós temos uma pirâmide. Então, você já poderia eliminar aqui de cara a letra C e iria sobrar somente a letra D. Por fim, aqui nós temos um prisma. Um prisma, conforme nós aprendemos, é um sólido geométrico que tem duas bases iguais e tem as suas faces laterais formadas por paralelogramos. Então, a resposta correta aqui, pessoal, é a letra D. O próximo exercício diz assim: analise o sólido geométrico a seguir. Então, aqui, pessoal, nós temos um prisma pentagonal, porque a sua base é um polígono de 5 lados. Podemos afirmar que, 1. Esse sólido geométrico possui o total de 10 arestas? Vamos contar. Nós sabemos que arestas, pessoal, são essas linhas que nós temos aqui no sólido geométrico, que é o ponto de encontro entre duas faces. Então, vamos contar aqui na base quantas arestas nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas aqui na base. Nessa base de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, também total de 5 arestas. Agora, vamos contar aqui nas faces laterais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas nas faces laterais. Somando isso tudo, nós temos aqui um total nesse prisma de 15 arestas. Por isso que essa alternativa aqui, ela é falsa. Vamos analisar a próxima alternativa. Ela afirma o seguinte: esse sólido geométrico é composto por 5 retângulos e 2 pentágonos. Sim, né? Essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Nós temos aqui nas faces 1, 2, 3, 4, 5 retângulos e nós temos nas bases 2 pentágonos. Por isso que essa alternativa aqui, ela é verdadeira. A próxima afirmação diz o seguinte: esse sólido geométrico é um poliedro. Sim, esse daqui é um poliedro, que é especificamente também um prisma. Por isso que essa alternativa aqui também é verdadeira. Então, vamos marcar aqui a alternativa correta. Somente a 1 é falsa? Se indicar aqui, nós já temos a alternativa correta. Somente a alternativa 1, que não é verdadeira. Agora, pessoal, nós temos aqui uma questãozinha que já caiu no Enseja nos anos anteriores. Essa questão aqui eu não vou fazer a leitura dela toda, mas basicamente ela pergunta qual é esse sólido geométrico aqui. E uma das formas que você poderia resolver essa questão seria por eliminação, porque nós sabemos que isso daqui que é um cilindro, isso daqui que é um cone, e isso daqui, pessoal, que é uma pirâmide. Então, só sobraria para a gente aqui a letra D. Nós temos aqui, no caso, um prisma quadrangular. Nós aprendemos o quê? Que um prisma é um sólido geométrico, é um poliedro, que tem duas bases iguais e tem faces laterais formadas por paralelogramos. Por isso que a alternativa correta aqui, nós confirmamos como sendo a letra D. Para finalizar nossa aula, vamos ver aqui mais uma questãozinha do Enseja. Diz assim: um arquiteto recebeu uma encomenda para projetar um novo edifício empresarial em uma grande capital brasileira. O cliente, dono do empreendimento, solicitou o projeto de um edifício com a forma de um sólido geométrico com duas faces paralelas triangulares e faces laterais retangulares. Atendendo à solicitação do cliente, o edifício a ser projetado pelo arquiteto terá a forma de um... Então, pessoal,
nós aprendemos que isso daqui é um prisma, porque um prisma ele tem duas faces paralelas iguais. Isso daqui não vai ser uma pirâmide, porque a pirâmide ela só tem uma base em forma de polígono, e nós temos que todas as suas faces elas se encontram no vértice. Nós aprendemos isso na nossa aula. Então não vai ser uma pirâmide, só pode ser aqui um prisma. Mas conforme a questão nos falou, esse prisma aqui ele tem duas faces paralelas triangulares, que são as nossas bases. Então, isso só pode ser o quê? Que as nossas bases elas são em formato de um triângulo. Então, nesse caso aqui, não vai ser um prisma que tem a base retangular. Por isso, também a gente já elimina e sobra para a gente aqui somente a letra D. Conforme nós estamos vendo aqui, esse edifício ele vai ter a forma de um prisma triangular, confirmando o gabarito letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É claro que são muitas informações, mas você vendo e revendo essa aula várias vezes, você vai enraizar esses conceitos na sua mente. Eu também vou deixar aqui alguns exercícios para vocês estarem praticando. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.